E olha só quem encontramos lá na convenção. Bem curioso, viu? É o nosso quadro Quem Era Eu. Hoje você vai conhecer um pouquinho da história, viu? Vai ser um pouquinho só da história do pastor Nivaldo Lisboa. Ele é mineiro e ex-padre. Isso, padre. Ele rezava a missa na paróquia e ele fez um convite lá a um homem de Deus e olha só o que aconteceu. Assista aí. Programa Recomeçar, Quem Era Eu? Meu nome todo é Nivaldo Lisboa Soares. Eu fui padre da Igreja Católica Apostólica Romana em Minas Gerais, numa cidade, em uma diocese, onde eu fiquei encardinado por vários anos, chamada Governador Valadares. Mas Jesus mudou a minha vida há 28 anos atrás, no meio de uma missa, quando eu estava ali celebrando a Eucaristia, e um crente, um presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, um crente foi assistir a minha missa, porque meu carro havia quebrado, e eu encontrei na oficina mecânica e brincara com ele. Falei com ele, vai lá assistir minha missa, e ele foi. Foi uma surpresa, sabe? Aí eu deixei ele pregar, ele abriu a Bíblia em João 8, 32 a 36, e ele começou a pregar, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe, irmãos, sabe o que eu mais gostei naquele irmão? É que ele não falou mal da Igreja Católica. Nós temos que respeitar os católicos, orar pelos padres. Eu gostei foi disso, que ele falou de Jesus com amor. Olha, não é vergonha não, mas eu estava num caminho errado. Eu ensinava muitas coisas erradas na missa. Eu fiz uma lista de 40 doutrinas que eu ensinava contra a Bíblia, fora da Bíblia. Só vou citar 4, olha. Eu rezava missa para defunto, missa de 7º dia, missa para tirar as almas do purgatório. E a Bíblia fala que não adianta rezar para quem já morreu. Na Bíblia não tem dia de finados, não. Na Bíblia não tem purgatório, não. E eu rezava missa para tirar as almas do purgatório. Eu estava errado. Na Bíblia só tem a salvação para quem arrepende-se dos seus pecados e aceita Jesus. E passa a obedecer a Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática. A Bíblia tem a salvação ou a condenação, que é para quem não crê e quem não obedece à palavra de Deus. Então eu ensinava purgatório. Eu ensinava os 10 mandamentos, tudo errado. Eu estou falando de um erro meu. Eu era padre. O católico também é inteligente, igual o evangélico. E o católico já viu lá na Bíblia Católica os 10 mandamentos em Êxodo 20. E ali está escrito. Por exemplo, eu falava que não tomar seu santo nome em vão é o 2º mandamento. Está errado, esse é o 3º. O 2º mandamento, eu era padre, eu escondia dos católicos. Qual é o 2º mandamento? Êxodo 20, verso 4 a 6. Está escrito lá: não farás para ti imagem de escultura, e não ajoelharás diante de imagem. Por que é pecado fazer nome do Pai? Crente faz sinal da cruz? Não. Leia Colossenses 2, verso 14 a 20. Você vai entender que nós amamos a mensagem da cruz, porque Jesus derramou seu sangue na cruz para nos salvar. Ele se fez maldito por nós na cruz. Está me entendendo? Eu era padre, eu ensinava errado. Antes de eu conhecer a Dona Epe, eu conheci Jesus através daquele crente que foi lá na minha paróquia. Porque ele não criticou porque que eu dava a hóstia, o vinho eu bebia sozinho. E todos têm que comer do pão e beber do cálice. Ele não criticou porque que eu fazia todo mundo ajoelhar-se aos meus pés para confessar os pecados. Quando a Bíblia fala que a gente tem que confessar, é com um Senhor. E não é o padre, não é pastor que tira pecado de ninguém. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Então, sabe, aquele crente que foi lá na missa era um homem da roça, simples e humilde.
mas ele deixou bem claro que quem quer ir para o céu tem que arrepender-se dos pecados, tem que crer e abrir o coração e aceitar a Jesus. E terceiro lugar, quem crê e for batizado será salvo. É batizar-se e seguir a Bíblia como única regra de fé e prática. E ele terminou do jeito que eu vou terminar, na missa, domingo à noite. A igreja católica estava lotada, muita gente em pé. Ele então ali na missa, ele então fez uma pergunta, ele falou: quantos católicos neste domingo, nesta noite de domingo, querem, né, aqui agora, aqueles que querem agora se entregar para Jesus, aceitar a Jesus como seu único Salvador e Senhor? Fica em pé, levante a mão, ore comigo. Muitos católicos chorando se levantaram ali na missa, se entregando a Jesus. E eu que era o padre, o Espírito Santo me tocou, me convenceu que este é o caminho certo. Quando eu vi, eu dei um pulo e levantei a mão de batina e tudo, aceitando a Jesus. E comigo quase 200 católicos. Se você quiser ver os detalhes da minha história, entre no meu site www.pastornivaldolisboa.com.br. Aceitei Jesus, depois conheci a Donep. A Donep é uma coisa de Deus, não tem explicação. A Donep é uma obra de Deus, que Deus levantou na terra para ajudar a igreja a manifestar a glória de Deus. A Donep está cheia da graça, cheia da glória de Deus. Então eu fui participar de um jantar, ali fiquei maravilhado. Foi mais um momento que eu fui cheio do Espírito Santo. Depois passei a ser preletor nos jantares em Belo Horizonte, onde num jantar 159 pessoas se entregaram a Jesus. Fui pregar lá no Juazeiro do Norte, mais de 2.000 pessoas se entregaram a Jesus. Fui pregar na Bahia, em Salvador, quantas almas ali no Caminho das Árvores, em outros bairros da cidade. Olha, Jesus está voltando. A Donep é um mover de Deus para mostrar o amor de Deus àqueles que precisam de salvação, de restauração e de uma vida plena de vitória. Deus abençoe vocês e abençoe este programa e o senhor e a senhora que está conectado. Entre no meu site www.pastornivaldolisboa.com.br ou ligue para mim para tirar alguma dúvida, o código 33 9102 4030. Pastor Nivaldo, que era padre em Governador Valadares, Minas Gerais. Mas não é religião que salva. Só Jesus Cristo é a única esperança para a Bahia e para o Brasil. Vamos orar mais.